Fala, meus meteorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estou aí trazendo mais um react. E desta vez com supernovas, níveis de poder em One Piece do canal Nerd Sensei. Então a gente vai ver aqui todos os supernovas e qual é a classificação de cada um, do mais fraco até o mais forte. Então se vocês gostarem, deixa aquele like, ajuda muito. Não deixa um like, deixa um gomo no like, se inscreve e bora para este vídeo. Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. No vídeo de hoje iremos falar dos níveis de poder do infame grupo dos 11 supernovas de One Piece, ranqueando do mais fraco até o mais poderoso deles. Os supernovas são os 11 piratas novatos que possuíam uma recompensa de 100 milhões de berries ainda no período pré-time skip. Junto de Marshall e Teach, eles são conhecidos como os piratas da pior geração. Então, ficou curioso para saber os níveis de poder do mais fraco até o mais poderoso dos supernovas? Se ficou e curtiu o tema, já peço que deem aquele gomo no pistol no like e se inscrevam no canal. Aproveitem também para ativar o sininho e seguir a Nerd Sensei no Instagram. Agora, antes de começar o vídeo, como é de costume, iremos primeiro falar sobre as premissas da nossa análise, tudo bem? A primeira premissa é que irei considerar os 11 piratas supernova do período pré-time skip. Dessa maneira, piratas como Caribou não serão considerados. Também não irei considerar Marshall D. Teach como supernova, dado que apesar de ele ter sido referido como um dos piratas da pior geração, ele não faz parte do grupo dos supernovas em si. Agora, com relação ao ranqueamento em si, irei levar em consideração seus poderes e realizações tanto no período pré quanto pós-time skip, analisando o ápice de seu poder demonstrado. Por fim, vale o aviso que esse vídeo terá spoilers do mangá. De recado era isso e bora pro vídeo! Com o 11º lugar temos a Comilona Bonnie, captando seu bando, os Piratas Bonnie, cuja recompensa é conhecida apenas no período pré-time skip, sendo essa de 140 milhões de berries. Boa parte do feito de Bonnie foi mostrada no período pré-time skip no arquipélago Sabaody, e nesse arco vimos a Akuma no Mi de Bonnie que de verdade tinha um poder bem apelão, sendo ele o de manipulação da idade de um ser vivo envelhecendo ou rejuvenescendo ela mesma ou outros seres. Porém, como ela pode estar na última posição da nossa lista apesar do grande potencial de poder de sua Akuma no Mi? Bem simples na verdade, ela simplesmente não tem nenhum feito ou realização de combate. Sério, ela praticamente não tem nenhum mesmo, sendo que os únicos oponentes que ela derrotou na obra foram marinheiros aleatórios do arquipélago Sabaody no período pré-time skip. Depois disso ela não derrotou ninguém mais e também não vimos ela enfrentar nenhum oponente habilidoso e dar qualquer tipo de trabalho a ele. Claro, ela teve bons feitos, como por exemplo, após ter sido capturada por Barba Negra e entregada a Akainu, ela ainda foi capaz de fugir e se infiltrou em Mary Joyce no pós-time skip. O problema aqui é que apesar de ela ter habilidades furtivas e de espionagem, isso não significa poder bruto em si, e isso junto do fato de não ter derrotado nenhum oponente mostrando capacidade de combate, faz com que ela ocupe o último lugar da nossa lista. No 10º lugar temos Scratchman Apple, com uma recompensa de 350 milhões de berries. Apple tem o poder de transformar seu próprio corpo em instrumentos musicais que ao serem tocados podem causar danos em seus oponentes, sendo dessa maneira um habilidoso adversário a longa distância. Ele mostrou sua capacidade em combate a enfrentar o próprio Kizaru em batalha, sendo que apesar de seu ataque não ter tido efeito no almirante por não estar imbuído com Haki, ele ainda assim conseguiu momentaneamente parar Kizaru com sua técnica. Ele ocupa essa colocação acima de Bonnie não pelo fato de sua recompensa ser maior, mas sim por ele ter tido mais combates no arquipélago Sabaody e continuar em constante atividade como pirata no Novo Mundo, se tornando um subordinado de Kaido. No 9º lugar temos Killer dos Piratas Kid com uma recompensa atual de 200 milhões de berries, sendo que no período pré-time skip era de 160 milhões. Killer, assim como Zoro, utiliza lâminas em batalha e não possui uma Akuma no Mi. E as semelhanças não param por aí. Ambos são os únicos supernovas que não são os capitães de seus bandos, sendo que Zoro pertence ao bando de Ruffy, enquanto que Killer pertence ao bando de Kid. E com tantas semelhanças, uma batalha entre ambos era inevitável, não é mesmo? Não irei dar spoilers desnecessários nesse vídeo para quem ainda não leu o mangá, então não irei descrever sob quais circunstâncias o seguinte acontecimento ocorreu, porém é um fato que deve ser mencionado que Zoro e Killer se enfrentaram em um ano com uma vitória clara de Zoro, que acabou por levar um sério golpe de Killer, pois tinha que
que se preocupar com 2 oponentes ao mesmo tempo. Apesar disso, nessa luta o próprio Zoro afirma que Killer é sim poderoso e mesmo que tenha tido circunstâncias vantajosas, ele deu sim um poderoso golpe no espadachim do Chapéu de Palha. Isso mostra que Killer é sim um combatente poderoso, e esse feito somado ao período pré-time skip, onde ele enfrentou Orochi em aparente igualdade, garantem a ele o 9º lugar. E com o 8º lugar temos o mafioso Capone Bege com uma recompensa de 350 milhões de berries. E Bege ocupa esse lugar acima de Killer não graças à sua incrível recompensa em comparação com os últimos colocados de nossa lista, mas sim graças ao seu incrível poder. Primeiro, com relação à sua habilidade como atirador, ele é realmente um exímio combatente a longa distância, tendo acertado Oven, que estava centenas de metros distante de seu navio, e fez um dos membros mais poderosos da tripulação de Big Mom voar pelos ares. Agora, com relação à sua Akuma no Mi, Bege comeu a Shiro no Mi, uma paramécia que o permite criar uma fortaleza dimensional dentro de seu corpo. Com isso ele pode armazenar não apenas exércitos, mas também diversos tipos de armas que podem ser lançadas de seu próprio corpo. E a manifestação dessa fortaleza fica ainda mais evidente em sua forma golem enorme chamada Big Father, que tem uma defesa tão incrível que foi capaz de aguentar golpes de Big Mom com força total. Porém, ele ocupa essa posição pois apesar desse poder incrível e ser um grande estrategista, ele ainda assim não demonstrou grande efeito de poder que o coloque em uma posição superior em nossa lista. No 7º lugar temos Basil Hawkins, o Mago, e pra mim esse cara é um dos personagens mais sombrios entre os supernovas. Hawkins possui uma recompensa de 320 milhões de berries, sendo que no período pré-time skip era de 249 milhões. E foi nesse período que vimos pela primeira vez seus poderes sombrios no arquipélago Sabaori. Hawkins tem o poder da Wara Wara no Mi, uma paramécia que o permite criar e controlar palha. Ah, mas é só isso? De jeito nenhum! Ele pode cobrir seu corpo com palha e tem pregos em suas mãos para aumentar sua capacidade ofensiva. Não apenas isso, mas ele pode criar bonecos de palha capazes de redirecionar o dano que Hawkins sofrer para alguma outra pessoa, fazendo ela receber todo o dano. E essa capacidade o fez sobreviver aos ataques de Kizaru e também utilizar isso para colocar LOL contra a parede frente a uma negociação. Por fim, ele é capaz de criar até mesmo um avatar gigante de palha que lembra bastante até mesmo um Susanoo de Naruto. Esse avatar é muito poderoso e deu bastante trabalho até mesmo para Zoro. E aqui vale ressaltar um incrível feito de Hawkins, ele conseguiu ferir até mesmo Zoro, um personagem tão apelão que fez uma trajetória no modo perfect durante todo o período pós-time skip. Sério, Zoro era tão apelão que seus oponentes não conseguiam nem ao menos lhe dar um golpe ou fazer ele se esforçar. Porém, Hawkins conseguiu colocar grande pressão em sua luta contra Zoro, apesar de sua luta não ter sido conclusiva. Hawkins também foi capaz de bater de frente contra Ruffy e Zoro ao mesmo tempo. Claro, aqui o combate não chegou às vias de fato, mas essa audácia já é digna de bastante respeito. No Novo Mundo, outra demonstração de seu incrível poder está no fato que ele dizimou Barba Marrom e seu bando e agora faz parte do exército de Kaido, como um de seus headliners, sendo um membro importante e poderoso dentro do bando do Yonkou. Dessa maneira, graças ao seu poder sinistro e apelão, somados aos seus incríveis feitos, Hawkins assumia a 7ª posição da nossa lista. E com o 6º lugar temos Orochi, cuja recompensa no período pós-time skip permanece um mistério. Mas no período pré-time skip sua recompensa modesta era de 108 milhões de berries. E você deve estar se perguntando como ele pode ocupar uma posição com tamanho de destaque acima de Hawkins, não é mesmo? Simples, com exceção de Ruffy e talvez Kid, ele é o único dos supernovas que é conhecido como tendo derrotado um comandante de Yonkou, sendo esse Charlotte Snack, e logo após derrotar esse oponente ele enfrenta Charlotte Cracker logo em sequência, mas dessa vez perdendo para o segundo comandante. Não bastasse isso, mas Orochi, ao contrário de muitos dessa lista, não se curvou ou se submeteu mesmo que temporariamente à vontade de nenhum Yonkou, batendo de frente com o bando de Big Mom, derrotando um dos membros mais poderosos do bando. Claro, ele era o comandante com a menor recompensa, mas é uma grande realização. Isso é algo que nenhum dos outros membros anteriores da lista teve como feito e por si só garante uma posição de maior destaque para Orochi. Como o nome dele é que ele transforma o dano que ele sofre em força, né? Alguma coisa assim. Seu poder é também um exemplo da antifragilidade, sendo que quanto mais dano ele toma, mais o seu poder aumenta, sendo refletido em um grande aumento de seu porte físico. Dessa maneira, apesar de Oda não ter revelado a recompensa de Orochi e qual o seu destino atual, acredito que ele é um personagem com potencial e que irá ter uma recompensa digna de sua realização de ter derrotado até mesmo um comandante de Yonkou.
No quinto lugar temos o Bandeira Vermelha Jazz Drake, que tinha uma recompensa de 222 milhões de berries no período pré-time skip. E apesar de não sabermos sua recompensa atual, ele é sim extremamente poderoso. Ele possui a Akuma no Mi ancestral Ryu no Mi modelo Alossauro, que o transforma em um dinossauro por completo, ou até mesmo um dinossauro com transformação parcial, demonstrada em um ano. E Drake ocupa essa posição pois além de seu incrível poder, ele demonstrou incríveis feitos como ter parado com apenas um único movimento os golpes de Killer e Orochi ao mesmo tempo no período pré-time skip. Ele também derrotou facilmente um oponente com uma recompensa de 210 milhões, sendo esse Caribou, e fez parte da marinha com uma posição de contra-almirante, que nos faz imaginar que ele aprendeu até mesmo algumas das técnicas do Rokushiki. Hoje ele faz parte do exército de Kaido como um dos headliners, e não apenas isso, mas também está entre os headliners mais poderosos, fazendo assim parte dos 6 voadores, a unidade mais poderosa de Kaido, onde seus membros estão em quesito de poder apenas atrás das calamidades. Sério, esse grupo de combatentes é tão seleto e poderoso que nem mesmo Hawkins faz parte dessa unidade. Agora, fora tudo isso, Drake faz parte também de uma poderosa unidade secreta, mas não irei entrar em detalhes para evitar spoilers. Assim, Drake ocupa merecidamente o quinto lugar. E com o quarto lugar temos Roronoa Zoro, o espadachim do chapéu de palha, que assim como Hawkins conta com uma recompensa na bagatela dos 320 milhões de berries. E por que Zoro está nessa posição acima de todos os outros supernovas, que não o famoso trio LOL, Kid e Ruffy? Bem, porque ele simplesmente ficou overpowered num nível completamente sem noção no novo mundo. Sério, Oda pegou o Zoro do pré-time skip e pensou: eu vou deixar esse personagem o mais roubado que eu conseguir, e assim o fez. Um exemplo disso é que, como eu disse anteriormente, antes de Zoro ter chegado em um ano, ele simplesmente tinha um recorde de lutas vencidas no modo perfect. Ele derrotou Rod Jones na água sem levar dano, venceu Ryuzou sem esforço algum, derrotou Monet só na força psicológica, venceu um dos membros mais poderosos do bando de Doflamingo, sendo esse Pika sem dificuldade alguma, e detalhe, Pika era extremamente poderoso, possuindo não apenas Esse cara era pica, tá ligado? uma Akuma no Mi com alto poder ofensivo, mas ele também tinha Haki do armamento de corpo completo. E o que Zoro fez? Derrotou o Pika como quem corta um pão no café da manhã, sem dificuldade alguma. No pós-time skip em um ano ele já enfrentou inclusive 2 supernovas, mas foi aqui que perdeu o seu recorde do modo perfect. No caso de Killer, ele o derrotou apesar de ter tomado dano por ter que estar atento a 2 oponentes ao mesmo tempo. Ele ainda lutou contra Hawkins, mas essa batalha não foi conclusiva, apesar de que Zoro cortou em 2 o poderoso avatar de palha de Hawkins, acabando com 2 de suas 10 vidas no decorrer dessa breve batalha. Dessa maneira, apesar de Zoro ser sim muito poderoso, ele não avança em nossa lista, pois ele ainda não enfrentou e derrotou alguém overpowered ao nível de comandante de Yonkou e perdeu seu modo perfect em um ano. Fora que ainda não pudemos ver a extensão total de seus poderes, e sim, eu sei que ele está acima de Orochi, que derrotou um comandante de Yonkou, mas aqui acredito que tanto Zoro quanto Drake, caso tivesse enfrentado alguém do nível de Charlotte Snack, que era o comandante de Yonkou com a menor recompensa de Big Mom, ambos conseguiriam sim vencê-lo. Isso sem contar que Zoro teve muito mais feitos de batalha do que Orochi e Drake, o que faz com que ele continue ocupando a posição de destaque do quarto lugar. Entramos agora no top 3 e com o terceiro lugar temos Eustace Captain Kid, que possui uma recompensa de incríveis 470 milhões de berries. E calma que eu vou explicar o porquê, acredito que Kid é sim mais poderoso que Zoro, pelo menos no que nos foi mostrado até agora. Primeiro, com relação ao seu poder. Kid possui uma Akuma no Mi que o torna praticamente um magneto dentro de One Piece, podendo repelir ou atrair metais, o que o permite criar diversas estruturas, como por exemplo, um braço de metal gigantesco. Não apenas isso, mas além de Ruffy, Kid é o único dos supernovas confirmado que possui o Haki do Rei, o que mais uma vez é um sinal de seu incrível potencial como combatente. Claro, eu sei que muitos dizem que o Haki do Rei só serve para derrubar Random, mas acredito que seja uma referência direta ao potencial do personagem em si, onde Yonkou também possuem tal poder. Agora, com relação às suas realizações, Kid é um pirata completamente badass, sendo que além de ter tocado o terror logo que entrou no novo mundo, ele ainda bateu de frente sem hesitar não apenas contra um Yonkou, mas 3 deles. Sério mesmo, ele é insano. No capítulo 928 é dito por ele mesmo que um de seus subordinados sofreu dano de um dos comandantes de Big Mom e Kid foi até lá retribuir o favor e ainda roubou algo de Big Mom. Aqui fica implícito que ele foi sim capaz de, no mínimo, sair em vantagem no duelo contra um comandante de Yonkou.
Mas antes disso, quem ele foi enfrentar? Shanks o Ruivo, o qual, por mais irônico que possa ser, fez com que Kid perdesse um de seus braços em combate, o qual Kid o substitui hoje por um braço de metal com seus poderes, o que não parece ter afetado seu potencial ofensivo. Por fim, ele enfrenta Kaido, que o levou a perder e ser torturado pelo Yonkou, até que encontrou Ruffy na prisão de Wano, onde ambos treinaram como rivais, o que mais uma vez nos mostra o nível de Kid. Dessa maneira, por possuir um poder incrível, Haki do Rei, afirmado pelo próprio Kaido, ter enfrentado e tido uma possível vantagem contra um comandante de Yonkou, ser um rival de Ruffy em um ano e ter enfrentado 3 de 4 Yonkous, Kid ocupa o nosso terceiro lugar. No segundo e honrado lugar temos Trafalgar Law Waterloo, que tem uma recompensa de 500 milhões de berries. Law não é apenas o único dos supernovas que já se tornou um Shichibukai, mas ele também possui a Akuma no Mi, que na minha opinião tem o poder mais overpowered entre todos os supernovas, sendo essa a OP no Mi, que lhe permite controlar o espaço dentro de uma determinada área. E quando eu falo controlar o espaço é porque ele realmente tem praticamente controle dessa dimensão por completo, podendo não só realizar teletransporte, mas trocar até mesmo partes do corpo de seu oponente caso ele esteja dentro desse espaço. A primeira vez que vi essa habilidade eu simplesmente não vi um jeito de ele ser derrotado de tão poderoso que ela era. Com isso ele também ganha a capacidade de melhorar ainda mais seu escopo de possibilidades como médico. Mas tem uma questão, não é quanto tempo ele quiser, né? Tem um tempo que ele consegue segurar aquilo ali e quanto mais ele usa, dependendo do tempo, ele se esgota, né? Bota ampliar nisso, pois a OP no Mi é conhecida também como a fruta suprema que pode garantir a vida eterna a alguém em troca da vida do usuário da fruta. Sério, você já viu algum fruto com uma importância tão grande dentro da obra? O fruto de Law é simplesmente fora da dimensão, literalmente. Tá, mas e com relação às suas realizações? Pois bem, além de ter sido um Shichibukai e saído posteriormente da organização, o que é um reflexo de seu nível de poder, ele ainda derrotou oponentes poderosos como o Vergo, que utilizava a Haki do armamento de corpo completo. Ainda em Punk Hazard, ele derrotou o Smoker com aparente facilidade. E o que você acha de enfrentar um dos Shichibukais mais poderosos junto de um almirante? Pois é, Law enfrentou Doflamingo e Fugitório ao mesmo tempo, e apesar dessa luta não ter sido levada adiante, ainda assim é um feito bem impressionante. Em Dressrosa, Law ainda ajuda Ruffy a enfrentar Doflamingo, ajudando muito a facilitar o combate de Ruffy para que este pudesse finalmente derrotar o poderoso Shichibukai Doflamingo. Dessa maneira, por possuir o fruto absurdamente mais apelão de todos, ter sido o único Shichibukai dos Supernovas e ter realizações de combate dignas de respeito, Law ocupa com toda certeza o nosso segundo lugar. E com o primeiríssimo lugar temos Ruffy, o capitão dos Piratas do Chapéu de Palha, com uma recompensa de 1,5 bilhões de berries. Essa posição eu tenho certeza que era a mais certa que você tinha na cabeça quando clicou para assistir esse vídeo, não é mesmo? Pois bem, ela é certa porque Ruffy mostrou feitos de poder incríveis e que estão em um abismo de distância dos outros supernovas. Claro, ele é o protagonista e tem muito mais oportunidades de mostrar seus feitos, mas você já viu algum outro personagem que foi capaz de participar da destruição das 3 principais fortalezas do governo mundial, sendo essas Enies Lobby, Impel Down e Marineford, ter socado um Tenryubito, derrotado 3 Shichibukais, sendo estes Crocodile, Gekomori e Doflamingo, ter treinado com o Rei das Trevas imediato do antigo Rei dos Piratas e ter derrotado 2 comandantes de Yonkou, sendo esses Charlotte Cracker e Katakuri. Sério, essas realizações estão longe não somente de outras supernovas, como de qualquer outro pirata que não seja um Yonkou por si só. E mesmo se não falarmos de suas realizações, mas sim de seus poderes, Ruffy treinou com Rayleigh, onde dominou todos os 3 tipos de Haki, e no pós-time skip acredito que ele é o personagem que mais os tem aperfeiçoado, sendo que seu Haki da observação hoje é tão evoluído que pode enxergar um pouco do futuro como de Katakuri. Não apenas isso, mas o seu Haki do armamento evoluiu até um nível que ele não precisa nem encostar no adversário para infligir dano. Ele pode simplesmente utilizar uma emissão de energia para causar uma destruição de dentro para fora. Isso sem contar que o seu Haki do Rei foi capaz de deitar nada mais nada menos do que 50 mil homens-peixe na Ilha dos Tritões, isso no início do período pós-time skip. Sério, Ruffy, apesar de ter tido uma construção mais árdua que Zoro no período pós-time skip, é um fato que foi o personagem que teve mais evoluções no decorrer da trama no Novo Mundo, e seus novos poderes e realizações mostram muito bem isso, fazendo Ruffy ocupar sem dúvidas o primeiro lugar como supernova mais poderoso. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda de alguma posição? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Eu fiquei na dúvida entre o Zoro e o Law, mas eu não sei.
Mas gostei bastante da explicação, sabe? Tipo, ele conseguiu explicar direitinho o que que era cada um antes e depois, o que eles melhoraram, por que que eles estão naquela posição. Isso é uma coisa bem interessante. E vocês, acharam que teve alguma ali classificação que não, o outro ele é mais forte por causa disso e aquilo, ou então fulano era mais forte? Gostaria de saber, deixem nos comentários, beleza? Se vocês gostarem, deixa aquele like, ajuda bastante. Se inscreve, já passamos dos 800, eu estou muito feliz, muito obrigado mesmo. Vamos chegar a 900 ou 1000, será esse mês, no final desse mês, 1000? Depende de vocês, beleza? Então, se inscreve. Vou ficando por aqui, até a próxima. Falou.